De 15 em 15. Oi, meu nome é Leandro Negreiros e esse é o De 15 em 15, o podcast que traz um episódio a cada 15 dias com duração de 15 minutos. Episódio 6. Osório. Esse é o relato de pacos sinais da vida que Osório Martins Peixoto deixou nesse mundo. Pouco se sabe dessa pessoa, mas mencioná-lo é importante para que entendamos melhor a existência daqueles que de alguma maneira estiveram conectados a ele. Osório poderia ser confundido com muitos meninos que nascem e têm incontáveis irmãos naquelas famílias que os pais parecem viver independente dos filhos, sem diálogo, sem proximidade, apesar da foto do casal desenhada de frente à porta de entrada na parede caiada. Osório poderia ser comparado a diversos rapazes que, como ele, tiveram que correr atrás da subsistência, das primeiras experiências e da existência silenciosa das vidas que não impactam nem quantitativamente, muito menos qualitativamente. Se a vida dele fosse um filme, certamente seria reprovado como figurante. Osório era como esses senhores que estão sempre mal-humorados, quer seja pelo trabalho árduo do dia, pela vida cheia de monotonia da escassez ou pela falta de esperança de dias melhores. Acontece que a vida de Osório foi marcada por interrupções. Quando nasceu, teria uma irmã gêmea, que se chamaria Honória, se ela não tivesse nascido sem vida. Osório conviveu com a interrupção da vida antes mesmo de se dar conta da sua. Por ter nascido prematuro, eram raros os dias da infância em que não estava doente. O nariz sempre escorrendo, os olhos fundos, uma criança bem morena e mesmo assim, sem cor. O sangue parecia interrompido em suas veias. Iniciou os estudos com 7 anos, mas precisou interrompê-los 2 anos depois, dada a distância da escola e a falta de força nas pernas para chegar até o local de ensino. Não foram suficientes as súplicas da professora, do diretor e até do pessoal da prefeitura. A família não fez o esforço da continuidade da educação de Osório. A sua adolescência também foi interrompida por um acidente que levou seu pai, sua mãe e os 2 irmãos mais novos. Dali em diante, cada integrante da família foi para um canto do mundo, cada um por si, como se já não fosse essa realidade vivida até então. Osório começou a trabalhar em uma marcenaria e, como não sabia nada de transformar madeira, trocava seu trabalho por comida e teto para dormir. Foi assim até se tornar adulto. Interrompeu aquele destino para procurar outro melhor. Queria ter salário, mínimo que fosse, para poder ter o prazer de sentar em bar, entrar em supermercado, escolher uma roupa. Começou a capinar lotes e, sem pensar, fincava a enxada nos chãos que lhe contratavam, na ânsia de carpir sua dor que não sabia que sentia. Um dia, quando uma dona lhe ofereceu água gelada, coisa rara na bondade de alguns, ele a olhou diferente. Não era agradecimento nem amor, era só o corpo dando sinais. Conversaram uma tarde inteira e Osório se atrasou em terminar o serviço. Já era noite quando se livrou do último mato e foi convidado para ficar para o jantar. Conheceu o pai e a mãe da dona. Conversou pouco, mas o pouco que falou demonstrou que não tinha nenhuma má intenção na vida, ainda que todos tenham notado que ele não tinha intenção em nada. Passou a frequentar a casa da dona todas as noites. Aproveitava para jantar, a única refeição direita que fazia o dia todo. Se afeiçoou a dona e o sogro se afeiçoaram a ele. O pai da dona convidou para que ele o acompanhasse em um serviço melhor. Era eletricista. Osório, que nunca soube de nada e pouco aprendeu na vida, conheceu seu primeiro desafio: montar, ajustar, instalar, manter e reparar aparelhos e equipamentos elétricos. Assim o fez. Nada que a repetição e os erros sucessivos não lhe ensinassem. Demorou muito para aprender, isso é fato, a ponto de seu sogro se arrepender de um dia tê-lo convidado para trabalharem juntos. Mas se tem algo no homem pobre que não se tire, quando ele a tem, é a persistência. Osório era obstinado.
Não fosse essa característica, provavelmente não estaria vivo para aprender aquele ofício. Desenvolveu tanto com a necessidade que se tornou autônomo e foi contratado pela companhia energética local para a prestação de serviços de manutenção nas cidades vizinhas. Assim, sua vida ficou um pouco mais divertida. Percorria a região, mudava sempre de endereço, permanecia nos locais o tempo necessário para os reparos na fiação, nos padrões e transformadores. Conheceu muito lugarejo e principalmente muitas pessoas. E mesmo casado, viveu vida de solteiro por todos os lugares que passou. Aproveitava o pouco que a vida de forasteiro lhe oferecia. Não tinha muita regra. Foi nessas andanças de trabalho que conheceu a menina mais bonita da casa da esquina, a Isaura. Apaixonou-se por ela de uma maneira arrebatadora. Nunca tinha sentido nada com tanta intensidade. Com ela foi diferente. Não foi só coisa de pele. Foi algo completo. Palavra, gesto, atitude, movimento, intenção. Tudo nela o influenciava. Bastou uma tarde inteira de conversa na sorveteria para que ele a conhecesse do avesso. E por conhecer suas entranhas sabia que era amor. E por ser amor de verdade precisava ser fiel à esposa. A noite de amor que Osório e Isaura tiveram cicatrizava ainda em seu corpo quando ele se despediu dela com a intenção de ir até a sua esposa, pedir o desquite e voltar e arrebanhar aquela menina que conheceu na janela da casa de esquina. Osório chorou ao se despedir de Isaura. Ainda que fosse 1 ou 2 dias, ficar longe assim era dolorido. Subiu em seu caminhão e rumou para sua responsabilidade de ser rapaz direito e botar os pingos nos is e os pontos finais nas frases que tinha iniciado a redigir. Não deu tempo. O céu já estava escuro quando Osório pegou a estrada. Caminhoneiro experiente seguia com atenção pela rodovia molhada, olhos firmes no asfalto. A carga não era pesada e o coração estava leve. Na curva do quilômetro 214, tudo aconteceu rápido demais. Um clarão de faróis surgiu na contramão. Um ônibus. Osório buzinou, tentou desviar, freou com força, mas não havia para onde fugir. O impacto foi brutal. Ferro contra ferro, vidas contra o destino. O motorista do ônibus, que transportava 22 passageiros, havia cochilado por segundos. Tempo suficiente para atravessar a pista e mudar para sempre a história de todos ali. Quando os socorros chegaram, a cabine do caminhão estava retorcida. Osório ainda respirava, preso às ferragens, olhos abertos, como quem não entendia porque o mundo havia desabado em sua direção. Na beira da estrada, entre sirenes e lágrimas, a madrugada amanheceu em silêncio. Antes de partir, Osório segurou na mão do policial e balbuciou o nome Isaura. Morreu aos 47 anos, mas com um amor verdadeiro no coração. O maior valor que se pode levar no baú da alma. Por partir jovem, deixou de viver muitas coisas. A separação da esposa, o retorno para buscar Isaura, a paternidade, a família que formaria e a vida próspera que construiria ao lado do amor da sua vida, que só viveu por 2 dias. Não conheceu Kátia, a pessoa invisível, sem energia para viver seu destino, que se casaria com seu neto e seria a madrasta de sua bisneta. Não saberia que ela, mesmo em silêncio e sem muitas perspectivas na vida, seria lembrada pelo carinho e pelo cuidado nos últimos dias de sua amada Isaura. Osório nunca soube, mas apesar de Kátia não ter trazido cor à vida de ninguém, nem a própria, foi ela que deu o tom de família que seus descendentes precisavam. Kátia talvez não tivesse o dom da alegria, mas trazia consigo a iniciativa da união. Sabia cuidar, manter, acalentar. Mas Osório não a conheceu. Não soube da existência de Miguel, seu neto. Não soube que a filha que teve com Isaura andou uns dias perdidas com os meninos da rua e engravidou sem saber quem era o pai. Também pudera. Tinha recebido esse dom no sangue. Isso bem saberia Osório. Não viu o neto crescer, não o ensinou a jogar bola e nem a correr atrás das raparigas. Não o ensinou nenhum ofício, o que até foi bom, porque não tinha destreza para tal. Não viu Miguel ser promovido no serviço de vigilante, se tornar encarregado, largar de vez os negócios escusos do cara lá do bairro. Não viu que Miguel deixou de levar pacote clandestino e deixou de correr risco com a polícia e com a justiça. Não viu que Miguel até tentou voltar para a igreja,
mas que não se contentava com aqueles discursos hipócritas. Depois que virou encarregado e subiu na vida, decidiu se tornar-se ateu. Tinha status para isso agora. Não viu os olhos marejados de Miguel aceitarem a filha como ela era. Acolhê-la de uma maneira que ninguém tinha lhe ensinado a fazer. Não viu Miguel chorar de orgulho no dia da formatura da filha em arquitetura. E nem ficar de boca aberta quando viu a primeira planta de projeto assinado por ela. Tinha carimbo e tudo. Não viu Miguel sustentar sua amada Isaura até o fim, trabalhando duro para cuidar da avó, como nunca ninguém tinha lhe cuidado, nem a própria avó. Não viu Miguel chorar tantas noites com saudade da mãe que não conhecera, do avô que tinha sumido no mundo, sem saber os destinos dessa família dispersa. Nunca soube de Ana, sua bisneta. Não pôde perceber que ela cresceu sentindo-se inadequada, estranha. Nunca ouviu rezar para que o tempo passasse logo e aquela vida acabasse, para que ela tivesse nova chance de nascer de novo em outra realidade menos exigente e preconceituosa. Não viu Ana escrever palavra por palavra de uma redação nota 1000 do Enem. E não a viu consultando o site para saber que sua nota na prova era tão alta que dava para escolher sua instituição de ensino. Não a viu levantando o canudo no dia da formatura e oferecendo à sua avó, que estava sentada atônita no meio da plateia. Não a viu nos estágios, nos empregos, nas empresas e na conquista do próprio escritório. Não viu as mudanças no mundo que Ana fez, levantando e modificando edifícios e residências. Não a viu criando família com sua companheira, adotando 2 meninas lindas e oferecendo a elas um mundo que ninguém nunca pôde lhe oferecer. Osório tampouco conheceu a irmã Helena. Não teve tempo de conhecer a alma tão caridosa. Nem pôde interpelá-la para que não levasse sua filha. Não soube das transações da irmã de caridade que com sua mão quis consertar o mundo tirando o filho de uma e dando para outra. Osório, e aí talvez seria o que mais lamentaria se tivesse conhecimento, não soube mais de Isaura. Não pôde reencontrar nunca mais com ela nessa existência. Não a viu esperando por ele todos os dias por 9 anos seguidos na janela da casa de esquina. Não a acompanhou quando ela decidiu cair no mundo atrás de outra vida, de mãos dadas com a filha do curto relacionamento que tiveram. Não viu Isaura com os olhos aflitos procurando um lugar para morar e um trabalho para se sustentar. Não pôde impedir a amada de colocar a filha para fora de casa pelo simples fato dela ter imitado a mãe uma única vez. Não pôde sair correndo atrás da filha e dizer a ela que tudo se ajeitaria em 1 mês ou 2. Que a vida é sempre motivo de comemoração e que onde come um, comem 2 ou 3. Não pôde perceber os esquecimentos de Isaura, nem pôde contar seus pés de galinha ao redor de seus olhos vivos. Não pôde empurrá-la da cadeira de rodas improvisada na cadeira de banho. Nem separar diariamente os remédios que precisaria. Não pôde chorar no dia da partida de sua amada, porque sua vida foi curta demais. Perdeu mais depois da morte do que ganhou em vida. Osório Martins Peixoto não teve tempo de pedir a esse narrador que chamasse essas histórias todas que se entrelaçam de silêncios que se tocam. Mas aqui o faço, porque nomes podem se cruzar na vida e podem representar mais que mero reconhecimento. Uma vida responsabiliza-se pela outra. Uma vida modifica a outra. Uma vida altera a sorte e o destino da outra, ainda que haja entre elas muitos silêncios. Esse foi o último episódio da primeira temporada do De 15 em 15, cuja história foi batizada de Silêncios que se Tocam. Daqui a 15 dias eu volto, com uma nova temporada. O título será As Cartas que Chegaram para Mim. Até lá!